Quer aprender os artigos definidos e indefinidos da língua espanhola? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto da aula de hoje. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e a aula de hoje é sobre os artigos definidos e indefinidos do espanhol. Esse é um assunto bem fácil, eu considero bastante tranquilo, não nos causa grandes complicações, mas ainda assim é como eu sempre comento, né? Tem alguns detalhes que a gente precisa saber para soar mais fluente. Mas não é porque os artigos não são tão difíceis que a gente também não precisa prestar um pouquinho de atenção a eles, até porque eles têm um papel bastante importante na nossa comunicação. Os artigos são palavras muito pequenininhas, mas que acompanham os substantivos, que são palavras que a gente já está acostumado, né, a estudar ao longo dos vídeos aqui no canal. Essas palavrinhas pequenininhas, elas são responsáveis por nos dar algumas informações muito importantes sobre os substantivos. São elas o gênero e o número. Mas o que eu quero dizer com gênero e número das palavras? Quando eu falo em gênero, eu falo de masculino e feminino. E quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Durante essa aula eu vou te apresentar os artigos definidos e indefinidos do espanhol, vou te mostrar todos eles e ainda vou te dar exemplos aplicados em frases para que você possa ver como eles funcionam na prática e também para que você possa repetir comigo e aí praticar a sua oralidade daquela forma que você já está acostumado aqui no canal. Por isso, vamos começar o nosso vídeo com os artigos definidos. Vámonos? Muito bem, então os artigos definidos, ou também a gente pode chamar de determinados, e aí no espanhol a gente pode dizer artículos definidos ou artículos determinados, são palavras que servem para quando a gente precisa ou quer falar de pessoas ou coisas que a gente conhece, ou então que nós podemos nomear, ou então ainda que já tenham sido mencionadas no discurso. Por isso eles são definidos ou determinados. Essas palavras são bem curtinhas, que nem os artigos do português. Repara aí então nos artigos definidos do singular e do plural. Nós temos no singular el, que é equivalente ao o do português, e la, que é equivalente ao a. Depois a gente tem los, que é o plural de el, que seria o nosso os do português, e las, que é o artigo feminino plural, né? Então o plural de lá, e é parecido com o nosso as do português. Quando a gente estuda os artigos determinados do espanhol, a gente precisa reparar justamente no artículo el, porque ele se refere ao artigo o do português, ele é o equivalente. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque los é o plural e ele é muito parecido com os. E aí tem muito aluno que pensa que então, se los é o artigo plural, então o artigo no singular seria lo. E isso está errado, tá bem? Lo não é artigo, lo em espanhol é um pronome. Ou então um artigo neutro, que aí nesse caso não é tema para esse vídeo. Vamos então ver alguns exemplos com os artigos determinados do espanhol para que você veja como eles funcionam na prática e assim também você pode praticar comigo. Vamos dar uma olhadinha na primeira frase. Primeira frase com o artigo el. El coche está aparcado frente a la casa. Coche é uma palavra masculina e está no singular, por isso el coche, seria o carro, né? Então, el coche está aparcado frente a la casa. Repete comigo para treinar e fixar a informação. El coche está aparcado frente a la casa. Ok, agora a gente vai para o artigo feminino singular, la. Nesse caso, a frase é a seguinte: La professora explicou el tema em detalle. Olha só, professora é um substantivo feminino e está no singular. Por isso, a gente tem que usar o artigo feminino singular, la. La professora. É fácil, né? Repara que é bem simples, é bem como a gente utiliza no português. Então você já está acostumado a falar no português com toda certeza, então não vai ser difícil falar no espanhol. Agora a gente vai repetir a frase que é para que você possa fixar a informação. Vamos lá. La professora explicou el tema en detalle. Muito bem, agora a gente vai passar para o plural. A próxima frase é Los niños juegan en el parque todos los días. Repara que a palavra niños, ela tá no plural, ela termina com esse S, essa é a regra básica da formação do plural, né? Além disso, é uma palavra masculina, então se o substantivo é masculino e plural, a gente precisa utilizar qual? O artigo masculino plural, nesse caso, los niños. Fácil, né? Agora repete comigo então, vamos lá. Los niños juegan en el parque todos los días.
Perfeito, agora a próxima frase vai ter um artigo feminino que está no plural, e aí a gente vai usar o artigo las. Vamos lá? Las flores en el jardín son muy coloridas. Flor é uma palavra feminina, mas ela está no plural, flores. Então a gente tem que dizer las flores. Bem simples, né? Bem fácil. Então vamos repetir a frase para que você aproveite a oportunidade para treinar a sua oralidade. Las flores en el jardín son muy coloridas. Agora que você praticou os artigos determinados ou definidos do espanhol, a gente pode ir para os indefinidos. Esses são ainda mais parecidos com os nossos artigos do português, por isso eu tenho certeza que você não vai ter dificuldades. Para começar a analisar os artigos indefinidos, a gente precisa entender para que eles servem, né? Então eles também acompanham substantivos, né? A função básica de um artigo, seja ele definido ou indefinido, é acompanhar substantivos. Mas nesse caso, quando a gente tem artigos indefinidos, quer dizer que a gente está se referindo a coisas ou pessoas indefinidas, ou seja, pessoas que talvez a gente não conhece, ou coisas, né, que a gente não sabe o nome, não sabe exatamente como mencionar. Aí a gente vai utilizar um artigo indefinido. Também vai servir para quando a gente quer falar de algo que ainda não foi mencionado no discurso, dependendo, por exemplo, de um texto. Aí a gente vai utilizar um artigo indefinido. Vamos conhecer agora os artículos indefinidos ou artículos indeterminados do espanhol. Então vamos lá, os artigos indefinidos do espanhol no singular seriam un e una. Já os do plural seria unos e unas. Então un, una, unos, unas. É bem parecido, né? O que muda é a letra N, que a gente usa no espanhol, e no português a gente escreve com a letra M. Isso faz com que dê uma pequena diferença no som, mas não tem nada aí muito complicado, né? Então o que a gente pode fazer agora? Ver algumas frases para aplicar esses artigos na prática e também para que você possa treinar aí a sua fala. Vamos ver a primeira frase que eu trouxe para essa aula. Primeira frase, un amigo me chamó ayer. Olha só, quando eu digo un amigo, eu não estou definindo qual foi o amigo, eu não estou determinando. E quando eu digo para você que eu não sei, eu não posso nomear, não quer dizer que eu não saiba o nome do amigo ou que eu não consiga falar o nome dele. Isso quer dizer que simplesmente eu não estou definindo, eu não estou determinando quem foi esse amigo, né? Porque talvez não faça nem sentido dizer para outra pessoa quem é esse amigo se ela não o conhece. Amigo é um substantivo masculino e ele está no singular. Por isso a gente tem que ver qual é o artigo indefinido masculino singular que se encaixa aqui. Nesse caso, un. E aí a gente pode juntar e dizer un amigo. Vamos repetir essa frase para praticar? Então vamos lá. Un amigo me chamó ayer. Próximo exemplo agora com um artigo feminino indeterminado também e no singular também. Necesito comprar una computadora nueva. Olha só, computadora. Nesse caso, a gente utilizou aqui a palavra no feminino, porque existe a palavra computador, mas aí seria masculina. Então aqui a gente tem computadora, que é uma palavra feminina, e ela está no singular. Nesse caso, artigo feminino singular indefinido, una. Então, una computadora. Aí, por que a gente está usando o artigo indefinido? Provavelmente porque eu ainda não sei que computador eu vou comprar, né? Eu preciso de um computador novo, eu ainda não tenho detalhes acerca de qual é o computador que eu quero, com que especificações. Então, a gente vai repetir essa frase para que você possa fixar aí, então, o seu conhecimento e também praticar a sua oralidade. Vamos lá. Necesito comprar una computadora nueva. Muito bem, agora a gente vai passar para as frases onde a gente vai ter artigos indeterminados no plural. Primeira frase é a seguinte: compramos unos libros interessantes. Olha só, mais uma vez, eu não tenho ideia de que livros são esses, né? Eu não estou passando para você títulos dos livros, né? Eu não estou detalhando quais foram os livros interessantes que nós compramos. Unos libros. Compramos unos libros interessantes. E aí a gente não tem essa informação mais específica, por isso a gente precisa utilizar um artigo indefinido. Libros é uma palavra masculina que está no plural. Nesse caso, eu preciso recorrer ao artigo indefinido masculino plural, unos. E aí a gente tem unos libros. Fácil, né? A linha de raciocínio ela é bem clara e bem tranquila. Repete a frase comigo para treinar. Compramos unos libros interessantes. Próxima frase de exemplo é: unas chicas están cantando en la plaza. Olha só,
não sabemos que meninas estão cantando na praça, só sabemos que tem umas meninas que estão cantando na praça. Sem especificações, sem poder definir alguma coisa acerca dessas meninas, então a gente precisa do artigo indefinido. Chicas é uma palavra feminina e está pluralizada, então a gente precisa de um artigo feminino plural indefinido. Neste caso, nós temos unas chicas. Fácil, né? Repete a frase comigo então. Unas chicas están cantando en la plaza. Os artigos do espanhol são realmente muito fáceis e não costumam causar problemas, eu acredito que você tenha conseguido perceber isso ao longo do vídeo. O mais importante é que você repare, na hora de escolher entre um artigo definido ou indefinido, você precisa pensar no contexto da sua fala. Se você está dando uma informação determinada, uma informação mais concreta, mais específica, provavelmente você vai recorrer aos artigos definidos, enquanto que, de acordo até com os exemplos que eu trouxe nessa aula, você pode perceber que os artigos indefinidos vão servir para quando a gente quer falar de algo que ainda não está bem específico. Agora a gente vai repassar os artigos definidos e indefinidos do espanhol. Vamos lá. El, la, los, las. Una, unos, unas. É muito fácil. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula e se gostou da aula, clica no curtir para que o YouTube te mostre mais vídeos como esse e você possa continuar aprendendo espanhol comigo de uma forma fácil e rápida. Além disso, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo espanhol aqui toda semana. Eu tô indo embora agora, mas eu tô deixando na tua tela uma opção de aula que eu imagino que você possa gostar. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Hasta pronto!